Vocês lembram que dia é hoje? Os jovens sabem. Hoje nós lembramos o quê? Nossa, é um burbúrio, não é aquela firmeza. Hoje lembramos do quê? Uma voz de chofar aí, bem alto. Reforma da casa. Do carro? Não, reforma protestante. Hoje nós lembramos de um certo rapaz, não era nem homem, um senhor, um rapaz, que se deparou com um versículo de Abacuque 2,4, que diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Hoje nós lembramos, 31 de outubro, a Reforma Protestante. Vocês sabem há quantos anos foi isso? 504 anos atrás. Martim Lutero, nascido em Eisleben, 1483, filho de mineiro, cresceu num momento negro da igreja, onde a pressão do papado, onde eles eram atormentados porque tudo era demônio, feitiçaria, superstições, e ele cresceu nesse meio. Com 16 anos ele acabou indo para a faculdade, para a universidade, onde estudou artes, estudou leis, filosofia, e até os 18 anos chegou à advocacia. Em 1505, com 22 anos, 22 anos não é jovem, é jovem ainda, ele decidiu o quê? Ir no monastério, porque ele queria seguir o pastoreio, o pastorado, o papado. E ele foi lá no monastério de Augustiniano em Erfurt. Em 1507 foi ordenado, isso já com 24 anos de idade, e prosseguiu na formação na universidade. E em 1511 Martim Lutero visitou Roma e ficou chocado, estarrecido, com o caminho em que a igreja tomou. Tudo aquilo que ele se deparou naqueles dias, porque ele decidiu começar a ler mais a Bíblia. E nos anos seguintes, se dedicando ao pastoreio, ele foi colocado dentro do convento, começou a amadurecer a doutrina que hoje nós entendemos como a Reforma Protestante, como a justificação pela fé. Porque não há obras, não há nada que você possa fazer, só pela fé. E Martim Lutero se deparou com esse versículo que nós acabamos de ler. O que levou ele, logo em seguida, em 1517, colocar as 95 teses, confrontando a Igreja Católica. Estou fazendo um apanhado bem básico, algo que é bom para nós conhecermos, pelo menos o básico, do que aconteceu. Por que se fala tanto em reforma protestante? E assim começou um início de uma reforma. E nós podemos enxergar Martim Lutero, nesta época, como um rapaz, um jovem, que se indignou com alguma situação, da onde a igreja estava no rumo, e ele se deparou com as escrituras e fala: está tudo errado, esse negócio não está certo. Como algo é falado, como algo é dito, sendo que não é bíblico. E aí quero citar ainda um versículo que reafirma Abacuque
que está em Efésios 2, 8, 10, que diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somente somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Uma reforma precisava acontecer, quase que uma revolução. E se eu fosse dar um título hoje para essa mensagem, é Viva a Reforma Protestante. Viva aquilo que eu citarei neste momento, que são as 5 solas. Conhece as 5 solas? Não são solas de sapato. Por mais que Deus tenha falado para aonde a gente colocar os pés, Deus vai nos dar por herança, a gente pisa na cabeça da serpente. Não, não é sola. Sola do latim que vem de somente, de unicamente, único. Só existe isso. Que são as 5 pilastras. 5 pilares da reforma protestante. São 5, poderia se resumir as 95 teses, e essas 5 são as bases, da qual hoje nós como igreja cremos. A qual um dia reformadores tiveram ousadia de colocar a sua voz e falar indignamente de onde a igreja está rumando. E eles queriam fazer a diferença. Houve-se momentos dessa reforma que tomaram alguns rumos, como os batistas, metodistas, os menonitas, entre outros, cada um com seus detalhes, mas em sumo de um tempo negro da Igreja Católica, 1000 anos de opressão. Martim Lutero se depara com as Escrituras, e querendo estudar as Escrituras, ele viu que não há nada mais do que esses 5 pilastres na vida cristã nossa, que eu quero que eu desafio você a vivê-las com intensidade. 5 solas que são colocados para nós, que é sola, que é no latim, Scriptura, solus Christo, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. Mas pastor, latim eu não sei nada. O que é isso? Caminhe junto comigo e vamos descobrir algumas coisas. A base daquilo que nós temos pregado aqui, todos os pastores. Primeira das solas que eu quero passar para vocês é sola Scriptura, que diz somente as Escrituras. Somente as Escrituras contêm a verdade absoluta para nossas vidas. Somente a Escritura é inspirada por Deus. Somente ela tem a autoridade, suficiência para nossas vidas, infalibilidade das Escrituras. Ela é verdadeira para nós até nos dias de hoje. Podemos ler vários autores que interpretam a palavra de Deus, colocam sua visão das Escrituras. Podemos citar vários nomes da literatura. Mas algo que nós temos que ter em mente, que nada, nenhuma dessas, pode substituir a sua leitura das Escrituras, a sua leitura da palavra de Deus, a sua leitura da Bíblia Sagrada. Não há nada que tire as revelações que Deus tem através dela pessoalmente para nós. Somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra pessoal de fé e prática da igreja.
A base da reforma era isso. Somente as Escrituras contêm a verdade para nós. Não há como vir de outras pessoas, a não ser que eu, como pregador hoje, fale daquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas que você em casa, ou em algum momento dessa mensagem, você no seu coração questione e fala: Deus, é isso que está na tua palavra? É isso que a tua palavra diz que o pastor Christopher está falando? Para que nós não sejamos enredados por doutrinas de homens. E a reforma traz isso, somente as Escrituras. A autoridade das Escrituras não depende do testemunho de qualquer homem, testemunho pessoal meu, ou mesmo da igreja, mas unicamente de quem? Do próprio Deus. Quando falamos das Escrituras, estamos falando de Deus falando com você. Quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus abrindo a sua boca para você. E nada mais. Quando Deus incentiva, quando nós vemos vários homens de Deus incentivando a busca pela lei, o que cada um está dizendo assim: fala com Deus. E deixa Deus falar contigo. Busque a Ele, busque conhecer a Deus. E quando nós vamos na palavra, que é a única que pode nos inspirar do eterno, faça. Busque se deleitar na palavra de Deus. Essa é uma das pilastras que nós hoje cremos. Não há mais nada que possa ser referência. Porque referência de Jesus nós não temos aqui. Temos aqui? Nós temos aqui? Não temos. Porque a referência que nós temos de Jesus está nas Escrituras. E ela é verdadeira por si só. E Deus não precisa se defender nas Escrituras. Você já viu Deus se defendendo? Nós humanos temos, nós homens temos a mania de nos defender, né? Mas a Bíblia defende? Ele defende? Não, mas é que Deus, você sabe que Deus... Não. Quem lê a palavra de Deus, pressupõe-se que você crê nele. Porque Deus é Deus, Ele não precisa ficar se defendendo. Ele abre a oportunidade para que aqueles possam conhecê-lo nas Escrituras. E essa é um dos pilares desta reforma que Martim Lutero iniciou nesse período mais próximo. Nos jovens até eu trouxe um pouquinho da mensagem sobre a reforma, a respeito de um rei chamado Josias, que está em 2 Crônicas. E ele era jovem. Aos 8 anos de idade, ele foi colocado no poder como rei. 8 anos de idade. E depois de 18 anos, aos 26 anos, ele se deparou com as atrocidades do seu avô e do seu pai, rei Manassés e Amon. E ele, com o coração guiado pela mãe, quis reformar o templo. E com isso ele se deparou com as Escrituras, com as leis de Deus. E quando foi lido para ele rasgou as suas vestes e disse: Deus está furioso conosco. Porque nós deixamos de lado, abrimos o templo para deuses pagãos, para atrocidades. E ele, jovem, determinou consertar isso. E a declaração que Deus tem a respeito dele é que ele fez tudo perfeito perante o Senhor. Tudo reto perante o Senhor. Mas ele viu aonde? Na lei, nas Escrituras. Por isso eu digo, em primeiro lugar, que uma pilastre na sua vida seja a tua busca por Deus nas Escrituras.
Que somente as Escrituras possam ser a verdade absoluta da parte de Deus para você. Que você não dependa de pregador, que você não dependa do seu líder, mas que você possa, com o coração cheio do Espírito, falar assim: Deus, fala comigo. E a palavra de Deus vai começar a se tornar vida para você. Segundo pilastre, solos Christus, que é somente Cristo, unicamente Cristo, só Cristo é o Salvador, somente Ele pode ser o Senhor de nossas vidas, só Ele é o cabeça da igreja. E as Escrituras trazem essa verdade para nós. João 14,6 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi uma expressão que mexeu com os líderes judaicos, com os escribas, com os sacerdotes. Porque no templo, no tabernáculo de Moisés, ele era dividido, existia o átrio, existia o santo e o santo dos santos. E cada entrada tinha um nome. Um era o caminho que entrava para o pátio. E a porta, a cortina, da verdade, entrava no santo lugar. E a vida era a porta que entrava no santíssimo lugar, no santo dos santos. O que Jesus estava falando para os doutores dessa época é assim: eu sou aquele que é o caminho para que vocês entrem a Deus. Sou eu que chego lá. Não existe mais método, não existe mais mandinga ou o nome que você quiser dar. Eu sou aquele. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único mediador. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe complemento. Não existe, mas você tem que, mas tem mais isso. Não. O único que pode levar você a Deus é Jesus. É o sangue de Cristo que foi vertido na cruz que nos perdoou todos os pecados. E assim podemos entrar com confiança no trono de Deus. Só assim. Não há outro meio. Não há quem possa substituir esse sacrifício. Não há ninguém puro o suficiente que poderia ter feito isso, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que os judaizantes queriam adicionar, sempre complementar algo a mais. E é o que a Bíblia não diz. Somente a palavra de Deus diz a respeito de um Salvador que somente Ele pode ser. É o único. Atos 4, 11, 12 diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. E isso combatia a posição do papado, porque o Papa na época era intocável, e toda determinação vinha da parte dele, para que os fiéis cumpram, para que eles façam. Eu creio que não muda muito aqui, em algumas igrejas. Eis que te digo, eis que o Senhor te diz. Eu só poderia usar essa expressão se é o que a palavra tem. Se está nas Escrituras, se é o que é. Que Deus incentiva que nós profetizemos a palavra um ao outro.
Não é isso? Nós proferirmos a palavra de Deus para o nosso irmão. Tipo, Pierre, o Senhor é o meu pastor, receba, e nada lhe faltará. Isso é profetizar na vida do irmão. E é isso que Deus quer, que nós possamos trazer a vida, a palavra na vida dos irmãos. É realmente sacar os versículos dentro do contexto dele, para o que é aplicável. E esse pilar combatia a liderança católica, o papado, os líderes. Porque essa expressão tirava a posição do papado e colocava ela em outra pessoa. A única pessoa que era digna. E não há outros exemplos, não existe Santo Agostinho, Santo Pedro, esses santos que cada igreja adota. A Maria, respeitando muito a mãe de Jesus, Maria, porque ela foi a ferramenta para gerar o nosso Deus. Ela foi quem o educou desde menino. Estava nas mãos dela e ela aceitou o desafio. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que ela está sujeita a ser salva por Cristo também. E a palavra de Deus ainda diz que não há ninguém que possa interceder por nós. Não há. Só existe um advogado que pode nos interceder perante Deus, que é Cristo Jesus. O que morreu e que foi ressuscitado e está à direita do Pai. Somente a Cristo são os méritos salvíficos da nossa vida, nós como pecadores. Só Ele pode justificar-nos diante de Deus. Nenhuma outra pessoa tem esse poder de reconciliar. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Somente Jesus, Timóteo já estava falando, pode interceder por você. Amém? Terceiro lugar, sola gratia. Gratia. Não sei, parece italiano, né? Gratia. Deve ser isso. Sola gratia. Somente a graça. Somente a graça. Pode nos salvar através do amor de Deus. Somente a salvação é pela graça. Não há como atribuirmos, já falamos, né? Algum valor para alguma coisa. Não há obra que se faça, nada. Ah, mas eu estou ajudando o pessoal aqui a deixar mais bonita a igreja. Eu vim aqui e, né, Rafa, nós pintamos aqui, ó. Algum pontinho a gente deve ganhar ali no céuzinho, né? Ou aqueles que tiveram que fazer um baita de um circo lá, mexer com terra, hein? Deve render uns pontos, não deve? E era assim que eles viviam. Venda de indultos. Quanto mais dinheiro tem, mais você tem um lugar no céu. A tua casa vai ser melhor. Era isso que os líderes na época falavam. Eu não sei se muda de muita igreja aqui hoje, mesmo sendo protestante. Eu acho que não muda para muitos líderes, que trazem o foco tudo para eles. Não, que você deve fazer isso, que Deus te abençoe, que você tem que fazer isso. Venha a mim, que eu vou determinar para você o que o Senhor quer. E aí as pessoas estão pagando,
dando a oferta e o dízimo, para que haja uma recompensa, porque é assim que muitos líderes estão pregando. E era assim na época que Lutero estava se deparando com a Igreja Católica, era isso. Quando se faz aquela romaria de andar de joelho para não sei onde, porque é a graça de Deus, obrigado. Não precisa. Não há nada nesse mundo que eu possa fazer para ganhar a graça, ou ter mais graça de Deus, ou ter mais salvação. Não tem. E Lutero se deparou que somente a graça é graça de Deus. Porque não há nada em nós que possa agradar ao Senhor. Atos 15, 11 diz assim: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. É uma obra realizada unicamente por Deus. Não depende de nenhuma cooperação do homem. Não há nada que eu possa fazer para ajudar ele. Vamos dar uma ajudadinha para Deus aí, para melhorar a minha posição. Numa dessa, né? Vai que. Romanos 3, 21, 24 diz o seguinte: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Gente, é graça. E não vamos rebaixar a graça. Que, eu posso fazer qualquer coisa. Não, não é. O Senhor deu a sua vida naquela cruz por você. Como é que você vai receber esse presente? Você vai recebê-la levianamente ou você vai realmente compreender? Poxa, o meu Deus morreu naquela cruz por mim, para que eu pudesse ter vida em abundância. E quando Martim Lutero se deparou com a situação da igreja, ele falou: não, é graça. É graça. É graça estarmos vivos aqui, podemos vir para a igreja, cultuarmos juntos. É graça até os outros poderem assistir nas suas tão almejadas férias no feriado. Tirar um tempo do sufoco do dia a dia e poder estar conosco também. É graça de Deus nós usufruirmos de tudo aquilo que Deus nos deu. Porque é no poder de Deus, é no cuidado dEle. Não há nada que nós possamos ter feito. Mas eu mereço, né? Umas férias. Estou tão cansado. E a Bíblia diz algo que mexe conosco. Que é assim, você não merece nada. Se for para merecer e puxar somente as Escrituras, nós merecemos um inferno. Nós merecemos a perdição completa. Você quer trabalhar para merecer o céu? Eu já te dou o caminho. Inferno é o seu nome. Agora, se nós estamos na graça, humildemente aceitando o sacrifício de Cristo, fala: Senhor, eu sei que eu pequei e eu mereço o inferno. Mas é graça do Senhor. Obrigado. Porque a minha alma está salva. Amém? Na época da reforma, a Igreja Católica estava realmente envolvida
num verdadeiro comércio da salvação. Em um momento em que Jesus se ira, ele faz o quê? Ele sai derrubando mesa e chutando o sacrifício que estava lá no templo. Ele fala assim, o pessoal fala, já viram Jesus brabo? É ali. E muitos falam, mas olha o jeito, ele não conseguiu manter a sua compostura. Mas imagine, comerciantes vendendo o sacrifício para as pessoas. Quem tinha dinheiro comprava um sacrifício melhor. E Jesus se deparou com um comércio. Um comércio de sacrifício a Deus. E a Igreja Católica estava fazendo a mesma coisa, voltou a fazer as mesmas coisas. E com isso, Martim Lutero se deparou com as Escrituras, viu que somente era Cristo, só a graça me basta. Romanos 11:6 diz, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se nós batemos assim, Deus, olha o círculo que eu fiz ali na grama. Está redondinho. Nossa, bonito, né? Aí, ó. Lembre-se disso quando eu chegar no céu. Gostou, né? Ficou bem branquinho, a gente passou a massa, né, Rafael? Olha só que chique, ó. Lixamos. Olha só que beleza. Eu e o Rafa. As mulheres lá na IBI. Lindo, né? Deus. Lembre-se disso, Deus. E aí a Bíblia diz, se é isso, já ganhou tua paga. Se é reconhecimento dos homens, já recebeu. Já não é graça. Aí eu imagino Deus depois dando assim, ó, tchau, tchau. Graça. Aquilo que de graça recebeste, de graça dai. E é somente pela graça que estamos aqui. Somente pela graça que nós temos a oportunidade de fazer parte do reino de Deus. O quarto pilar da reforma protestante é sola vide, somente a fé. Não há nada mais que a fé, é no crer naquilo que Deus fez, é crer que nós somos salvos, é crer na verdade das Escrituras, é crer em Cristo. Crendo pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos curados, pela fé nós somos curados, pela fé. Romanos 5:1-2 diz assim, justificados, a nossa salvação, pois mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual tivemos também acesso pela fé. E esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pela fé. A gente vem no culto porque nós cremos no nosso Senhor. Nós cremos nele. A nossa fé está nele. A esperança da eternidade com o Senhor é pela fé. Nós somos salvos pela fé. Nós somos justificados unicamente pela fé. Em Cristo, que até mesmo pela fé não tem origem no próprio homem, mas é dom de Deus. Não é porque você é bom o suficiente que você tem fé suficiente. É dom de Deus. Tudo começa com você se arrepender e falar, Deus, eu preciso do Senhor. E tudo isso começa a fazer sentido nas nossas vidas. Porque somente pelas Escrituras nós obtemos o direcionamento de Deus, aquilo que Deus quer, espera de nós. Somente Cristo salvou a igreja, somente no sacrifício dele.
Somente é a graça de Deus um presente, não existe nada que possamos fazer para obtermos o reino dos céus em nossas vidas. E tudo isso é pela fé. Mas eu preciso entender, cientificamente, como é que se prova isso? Não se prova. Para se provar cientificamente alguma coisa, você tem que fazer pela repetição. Não tem como. Mas como é que você determina a fé? É fé. Mas como assim? Eu creio. Mas explique. Não tem como. É algo que Deus colocou em nós, desde o momento em que a gente se arrependeu. Alguém consegue explicar a fé? É difícil. Eu creio. É por isso que é difícil aceitar essas determinações, aquilo que Deus coloca nas Escrituras, se você não crê nelas. Porque as pessoas não entendem. Pessoas lá no mundo não entendem o porquê que nós levamos essa nossa vida. É pela fé. Nós fazemos tudo pela fé. O homem não generado é incapaz de confessar ao Senhor Jesus. É somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo. É o Espírito Santo, no momento em que nós nos arrependemos e confessamos ao Senhor, o Espírito Santo nos revela, de tempo em tempo, dia após dia, graça após graça. Ele vai se revelando cada vez mais, e as coisas começam a fazer sentido em nossas vidas. E dessa forma a gente não tem como conter, senão compartilhar da transformação que nós temos. Esse foi um ponto essencial na reforma protestante. Lutero se empenhou durante um longo tempo em uma busca pela salvação de sua alma. Como o rei Josias se deparou com uma situação em que Deus estava irado, ele falou: Deus está irado conosco. Eu imagino que Lutero também se deparou e falou: o que nós estamos fazendo com a igreja? E ele lutou muito com isso, mas teve a sua vida transformada, porque ele quis fazer a diferença, porque ele buscou isso com sede. Romanos 1,17 diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, fazendo a referência de Abacuque, o justo viverá pela fé. Não há mais nada. É fé. Eu quero citar aqui o que Jerry Walls escreveu. Ele diz assim, Deus estende graça suficiente para todas as pessoas através do Espírito Santo, para opor-se à influência do pecado e capacitar uma resposta positiva a Deus. A iniciativa aqui é inteiramente da parte de Deus. O papel do pecador é simplesmente responder em fé e grata obediência. Todavia, os pecadores podem resistir à iniciativa de Deus e persistir no pecado e rebelião. Em outras palavras, a graça de Deus capacita e encoraja uma resposta positiva e salvífica para todas as pessoas, mas ela não determina uma resposta salvífica para ninguém. Eu estava vendo um pouquinho e com as leituras, eu ouvi a expressão, irresistível graça. Eu comecei a pensar nisso, irresistível graça. Eu não resisti à graça de Deus, tanto que eu estou aqui e sigo com o propósito de Deus que Deus colocou. Eu vejo que alguns também aqui, outros que nos assistem. Mas eu pensei, ela é irresistível? E com versículos que eu fui buscando,
Em vários versículos diz, vocês caminharam e vocês resistem àquilo que Deus de graça ofereceu a vocês. E isso explica porque pessoas têm que decidir, falar, não, isso eu quero para a minha vida, é isso. Eu quero a salvação da minha alma, eu quero ter um propósito nesse mundo. A graça de Deus está para todos, como disse Jerry Walls, está para todos. Da parte de Deus é positivo, é salvífico, mas nem todos querem esse presente. Nem todos vão fazer parte da eternidade com Cristo. Nem todos. Porque isto é pela fé. Somente pela fé. E o quinto e último pilar é só lhe deu glória, que seria somente a Deus a glória. Somente a Deus é a glória. Romanos 11:36 diz, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. E a ele seja a glória para todo o sempre. Somente a ele seja a glória. O resultado natural desses 4 pilares anteriores nos traz a esse momento. Que hoje nós somos gratos a Deus, nós glorificamos a Deus, rendemos louvores a Deus, rendemos louvores ao nosso Senhor. Porque Jesus deu o sacrifício na cruz para que pudéssemos com ousadia entrar perante o trono da graça, desfrutarmos daquilo que Deus mais tem preparado de melhor para nós. E realmente podemos, com a nossa vida, glorificarmos a Ele. Não pelas obras da nossa vida, mas pela sua vida. Por quem você é. Pelo Denir, Patrícia, Marcos, Tiago, Cristine, Gustavo, todos os outros aqui. Pelo nome, Deus conhece cada um de vocês. Pelo nome, cada um que está nos assistindo, Deus conhece. E Ele quer a vida de vocês. Ele não quer a obra, Ele não quer a dedicação. Por que sacrifício? Eu quero que vocês obedeçam. Eu quero a vida de vocês. Somente a glória é para Ele. E quando nós vivemos a vida dedicada, pela qual nós sacrificamos muito da nossa vontade para o Senhor, dessa forma, com a nossa vida, nós damos glória a Ele. Pela nossa obediência a Ele. É a maneira com que nós revelamos o Senhor para as nações. Porque tudo que nós fazemos é glória dele. Tudo que nós somos é glória dele. A transformação que nós temos é para a honra e glória dele. E a vida que nós vivemos em santidade aqui é a maneira com que nós glorificamos a Ele. Porque somente a Deus é a glória, para todo o sempre. Infelizmente, se nós compararmos essas 5 pilastras, 5 pilares, básicas, simples e fáceis de você levar no seu coração, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória a Deus. Não é glória de papa, não é a glória do líder, não é a glória dos pastores, porque nós aqui que pregamos,
pela qual entregamos uma palavra de Deus para vocês, somos tão suscetíveis a falhas como vocês. Somos tão suscetíveis a sermos tentados como vocês. Nós não temos nada de mais do que vocês, senão a única coisa que a palavra diz: nós temos mais responsabilidade perante Deus naquilo que nós falamos. Isso está sobre nós, e somente a graça, a fé, Cristo, as Escrituras e a glória é somente dele, pela obra que ele faz em nós. E eu quero finalizar com João 3:16 a 21. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Que a primeira parte vocês sabem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que o mundo, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Somente as Escrituras é a palavra de Deus. Somente Cristo na cruz nos salvou. Somente pela graça de Deus que nós vivemos aqui. Somente pela fé na obra de Deus que nós podemos caminhar aqui. E somente a Deus toda louvor, glória e honra. Amém?